Olá, meus amigos, muito boa tarde. Quem está falando aqui é seu amigo Denilson. Nós somos o apresentador e o administrador desse canal. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal dos livros apócrifos, DRM, canal dos livros apócrifos. Hoje eu vou ler uma história para vocês da Caverna do Tesouro. A página é 200, né? 201. Eu vou ler um texto um pouquinho grande, começa no capítulo 2 e vai para o capítulo 3 todo. Depois eu vou explicar para vocês. Antes de eu ler esse livro, eu quero dizer para vocês, todos vocês que acompanham o canal, vocês que são simpatizantes e gostam de enviar esses vídeos, né, para as pessoas, aqui, ó. Essa é a Bíblia Dalit, tá? É a única Bíblia, ou uma das poucas Bíblias, que nós estamos diante da maior revelação do século XXI, indo para o século XXII. O nome do Salvador, Yahushua. Tá vendo aqui? Essa Bíblia é toda em nome de Yahushua e Yahua. Olha só, aqui, ó. Yahushua, ele é... Ó, toda ela tá em nome de Yahushua. Aqui, Yahushua, tá vendo? Yahushua, livro de Marcos, ó. Yahushua, a letra J, ela não existe no hebraico, tá, pessoal? Logo, a Igreja Católica inventou esse nome chamado Jesus. Como inventou Jerusalém, como inventou anjo, esses nomes foram nomes inventados, criados, tá? Para quê? Para que eles foram criados? Para enganar. Quem é o pai da mentira? É o capeta, né? Então nós vamos lá, vamos ver aqui essa passagem. Hoje nós temos na nossa live, tá? Às 19 horas e 15 minutos, nós teremos nossa live. E vai ser em cima disso aqui que eu vou falar com vocês. E muitas perguntas que as pessoas têm dúvida e quiserem ser esclarecidas, né? Não sei se nós vamos poder responder todas, mas a grande maioria que nós pudermos, nós vamos responder, tá bom? Preste atenção no capítulo, página 200, capítulo 2, a criação do homem. Livro A Caverna do Tesouro. Um livro apócrifo. Está dizendo assim, olha, presta atenção. A criação de Adão ocorreu da seguinte maneira. Quando num sexto dia, provavelmente uma sexta-feira, que Adão foi criado, sexta-feira reinava a paz sobre todas as ordenações das potestades. Então, na sexta-feira, estava tudo em paz, quando o Pai resolveu criar o Adão. Então, Deus disse, vamos e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Com isso, ele dava à existência a excelsa pessoa. Quantos anjos escutaram essas palavras, encheram-se de medo e temor, e disseram entre si, hoje veremos um grande prodígio na forma de Deus, nosso Criador. E eles viram a mão direita de Deus estender-se e alongar-se, e tudo que foi criado abrangeu-se na sua direita. Então eles viram como ele de toda a terra tomou uma pitada de pó, de todas as águas uma gotícula, e de todos os ventos um pequeno sopro, e de todo o fogo um diminuto halo de calor. E os anjos viram como esses quatro débeis elementos, frio, calor, secura e umidade, foram depositados no côncavo da mão de Deus e plasmou Adão. Mas, como que outro objetivo teria Deus criado Adão? Qual foi o objetivo dele nos criar, seres humanos? Desses quatro elementos, a não ser para que todas as coisas do mundo lhe fossem submetidas. Tomou um grãozinho de terra para todos os seres que procedem do pó servissem a Adão. Uma gota de água para que tudo que existe nos mares e nos rios lhe fosse apropriado. Um sopro de vento para que todas as coisas do ar lhe fossem entregues. E um halo de calor para que toda a natureza fosse ígnea, estivesse ao seu serviço. Deus plasmou Adão com as suas mãos santas, seguindo sua imagem e semelhança. Quando os anjos constataram o seu aspecto magnífico, ficaram tocados pela beleza da sua figura, pois viram que a imagem do seu semelhante era luminosa como o brilho do sol. Adão brilhava igual ao sol, ou mais do que o sol, e de seus olhos irradiavam com a luz solar. O brilho do seu corpo era como de cristal. Então Adão brilhava igual ao cristal. E ele se alongou, se pôs em pé no centro da terra e colocou seus pés naquele mesmo lugar em que for erguida a cruz do nosso Salvador. Eles falam cruz é um madeiro. Daí que Adão foi criado em Jerusalém, Jerusalém. E ali
é que ele se revestiu da veste de realeza. Ali foi lhe colocado uma coroa real sobre a cabeça, e ali foi constituído rei, sacerdote e profeta. Adão era rei, sacerdote e profeta, os três em um, né? E Deus disse, faloei ou feloei a sentar-se sobre o trono da sua glória. E ali Deus deu um domínio sobre toda a criação. E lá reuniram-se todos os animais selvagens, bem como o gado, aves, e apresentaram-se diante de Adão. Então ele deu um nome a cada um deles, que se curvaram a cabeça diante dele. Toda espécie respeitavam-no e o serviam. Os anjos e as potestades ouviram a voz de Deus. Quando ele falou, Adão, eu quero te constituir-se rei, sacerdote e profeta, bem como o Senhor, chefe e guia de todos os seres vivos de toda a criação. Todas as criaturas deverão servir-te como coisa tua. Dei-te o domínio sobre tudo, que foi por mim criado. Olha que coisa linda. E ao ouvir essas palavras, todos os anjos se puseram de joelhos e adoraram. Então os anjos adoraram Adão. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando o chefe da ordem inferior viu a grandeza conferida a Adão, quem é chefe da grandeza inferior? Era Lúcifer, era Satanás, era o Samaú, o Enki, o Gadriel, o capeta, o diabo que você conhece. Ele comandava as hostes celestiais, ele tinha um poder hierárquico sobre ele, guardava o trono. Então, teoricamente, quem o pai deveria exaltar era o anjo caído, não o homem. O que aconteceu com isso? Ele falou, então eu vou provar que o homem não é digno de adorar o pai. E foi daí que começou tudo, todas essas mazelas que você está vendo no mundo aí, começou aqui, ó, aqui agora. Então ele falou assim, reverenciá-lo, e ele falou assim aos seus potenteados, né, os anjos que estavam seguindo ele. Não o adoreis, e nem vos submetais a ele, como os anjos fizeram. Convém ele adorar a mim, que persisto na luz e no espírito. Não convém a mim adorar o barro, e adorar aquele que foi formado de um grãozinho de pó. Assim propôs o orgulhoso e tornou-se insubmisso, e dessa forma ele se afastou de Deus. Por seu livre-arbítrio, então ele foi expulso e caiu, ele com todos os seus seguidores e Os. E a sua queda ocorreu no sexto dia, sexta-feira. Da mesma forma que o Adão caiu numa sexta-feira, foi criado numa sexta-feira, Satanás também caiu numa sexta-feira, e uma sexta-feira provavelmente tenha matado o Messias, né? Isso segundo alguns contos, tá, pessoal? Então ele foi expulso e caiu, e toda a sua hoste, a sua queda ocorreu no sexto dia, na segunda hora. E foram-lhe tiradas as vestes de sua glória, e o seu nome passou a ser Satanás, porque se apartou, e Sheeda, porque foi precipitado, e Daíva, porque perdeu as vestes da sua glória. E a partir daquele dia, até hoje, eles ficaram nus e despidos, com uma aparência horripilante. Enquanto Satã era expulso do céu, Adão era exaltado, sendo levado ao paraíso num carro de fogo, aos louvores do anjo, às glorificações dos querubins e aos benditos dos serafins. Adão deu entrada no paraíso sob júbilos e encantos. Você imagine o Adão entrando no paraíso, tudo, né? Todo mundo louvando, adorando o Adão. Quando ele chegou lá no alto, foi determinado de que qual árvore não poderia comer dos frutos da sua ascensão ao paraíso ocorreu na terceira hora da sexta-feira. Então, eu já falei que aqui nesse vídeo que na hora no paraíso corre muito devagar. Adão foi criado na terra e colocado no paraíso. O Adão foi criado na terra e foi colocado no paraíso. E lá no paraíso ele ia passar pelo grande teste. Olha, já tinha um inimigo declarado dele, que era Satanás. Ele já tinha caído já. Qual é a do Adão? Levantar a guarda, deixar a guarda bem alta, que é para quando a guarda está alta, você não vai ser surpreendido. Por isso que a Ruth disse, vigiai e orai. A gente tem que vigiar e depois orar. Então Deus infundiu-lhe um sono e ele adormeceu, e aí ele criou a Eva. Bom, o que eu quero dizer com isso, gente? E os anjos que estão hoje atacando a humanidade, os anjos estão atacando a humanidade, os anjos caídos estão atacando a humanidade. A humanidade está sendo bombardeada por anjos caídos.
E eles estão vindo de tudo quanto é lado. Na figura de alienígenas, né? Se você pensa que esses alienígenas que estão vindo com essas naves são seres extraterrestres, que na verdade também nós somos extraterrestres, eles na verdade são os seres caídos, que eles com a tecnologia, porque engana-se as pessoas que pensando que as coisas do Pai Criador Yahweh não tem tecnologia, tem tecnologia sim, tem tecnologia, tem o sobrenatural e tem magia. Tem tudo, o Pai tem a ciência na mão dele, o Pai é o grande construtor. Ele construiu isso aqui no fundo do mar, nós estamos dentro do mar, né? O mar do Pai, o mar celestial e o mar abissal. Nós estamos num domo, numa proteção, que a água não cai sobre nós. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E quando Satanás e o Lúcifer, ele teria que adorar o ser humano, ele se viu, esse cara, do pó da terra, quer dizer, orgulho, né? Eu sou um serafim, um arcanjo, que ele era os 3 anjos nele, tá, pessoal? Porque ele é o primeiro, o mais poderoso dos anjos. Ele achou, eu não vou me submeter a um homem do pó. Era aí que o pai estava vendo se realmente ele servia ao pai. Quando ele se negou a dobrar o joelho diante do Adão, ali o pai viu que ele era insubmisso, que ele era rebelde. E assim são todas as pessoas que agora nos ouvem. A gente está falando para as pessoas assim, olha, o nome do Salvador não é Jesus. O nome do Salvador é Yahushua. Satanás pegou o nome de Jesus para enganar uma terça parte da terra. Pegou o nome de Yeshua para enganar o nome a terça parte da terra. Para enganar muitas pessoas, e muitas pessoas estão enganadas com Torá, com o nome de Jesus, com uma ideia de religião, achando que o Pai é religião. O Pai não é religião, o Pai é liberdade. O Pai veio não para te jogar dentro de um templo, sobre as rédeas de um homem, não sobre as rédeas de um templo onde um pai de santo cuida de você, onde um padre cuida de você, onde um grão-mestre cuida de você, dentro de uma loja maçônica. Não, ele não veio te colocar sobre a tutela de homem. E é por isso que hoje, sexta-feira, é um dia tão importante. Sexta-feira também foi o dia em que Noé entrou na arca, tá, pessoal? Foi numa sexta-feira. E foi numa sexta-feira que o homem também caiu. O homem teve a queda, como Lúcifer também foi numa sexta-feira. Olha, paz, meus senhores, tudo numa sexta-feira, né? Então, nessa sexta-feira, eu quero estender um convite para você que está me vendo aqui agora, às 19 horas e 15 minutos. Nós vamos falar mais sobre essa queda do Lúcifer, daquele que se construiu inimigo da humanidade. O Lúcifer, ele criou todo tipo de entretenimento, todo tipo de encanto, de magia, para tentar te destruir. Ele está tentando destruir a humanidade. Ele não quer nenhum ser humano que se salve. Ele não quer que nenhum ser humano se salve. E que você possa ouvir essa palavra e que você possa acordar para o nome de Yahushua, porque o nome de Jesus já foi criado por ele para te enganar, para deixar você dentro desse tempo, achando que você está salvo e você não está salvo. A salvação ela é individual e nós estamos lutando pela salvação. Então corra, porque o Messias já falou. Quando isso estiver acontecendo, o que está acontecendo nos dias de hoje, é o princípio das dores. É o princípio de tudo que vai acontecer. E daí, muita gente vai ficar horrorizada com tudo que vai acontecer. Esse é o canal DRM, canal dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson. Temos muitos vídeos aqui falando de um tudo. E você é sempre o nosso convidado. Uma boa tarde. Fiquem na paz de Yahushua. Deixe o seu like. Inscreva-se nesse vídeo, nesse canal. E nós vamos junto caminhando e mostrando para você o passo a passo dos livros apócrifos, né? Os tão falados livros apócrifos, os livros que as pessoas acham que é proibido. Forte abraço, até às 19 horas e 15 minutos. Tchau, pessoal!